Constellation, aquele avião de cauda tripla, né? Isso. Existe em aeromodelo? Vamos retomar esse assunto. Existe sim, e é o que vamos falar hoje. O Constellation foi um avião construído entre 1943 e 1958. E ao todo foram produzidos 856 aeronaves com 4 formatos diferentes. E esse avião foi usado para o transporte de passageiros, o uso militar também, e também foi o avião presidencial do presidente Eisenhower dos Estados Unidos. Deixa eu abrir. É isso aí. Ele tem algumas características interessantes, entre elas as 3 caudas, as 3 empenagens, e muita gente acha que aquilo é para bonito, é para uma questão aerodinâmica e tal. Não é só isso. Um dos motivos principais é que, como são 3 empenagens, ela não precisava então ser tão alta, permitindo que ele entrasse na grande maioria dos hangares, inclusive com todos os sistemas de degelo, hidráulicos e tudo mais. Uma questão de acomodação nos hangares, digamos assim. E ele veio a ser produzido por um pedido da empresa aérea TWA, que queria um avião para 40 passageiros com mais de 5.000 quilômetros de alcance, porque eles estavam querendo começar os voos intercontinentais. E a velocidade e a linha direta era importante para começar esses voos. E a velocidade dele, inclusive, era de até 546 km por hora, algo uma velocidade muito rápida para a época. Estamos falando aí de mais de 60 anos atrás, o que dava em torno de 340 milhas por hora. E ele tem uma peculiaridade interessante também em relação ao Hughes, né? Howard Hughes. Isso. Para quem, o pessoal que é da aviação, aí, inclusive do aeromodelismo, deve lembrar daquele filme O Aviador, aliás, um espetáculo de filme. Quando me disseram que tinha avião, eu fui correndo assistir. E justamente naquele filme conta a história do desenvolvimento da Lockheed no Constellation, inclusive com a competição que existia naquela época, né? De espionagens e pessoas querendo ver o que o outro estava fazendo. E foi bem na época do desenvolvimento do Constellation. E o Hughes foi muito, muito decisivo, tanto no formato do avião como no desempenho do avião. Ele deu bastante pitaco na construção do Constellation. Segundo a história, o projeto em si original é da Lockheed, mas os ajustes finais, o refinamento, foi tudo ele que deu ali. Quem não assistiu esse filme aí, assista, porque é um espetacular filme. E o Constellation nós tivemos aqui no Brasil também com a nossa saudosa Varig. Pois é. Saudosa Varig. A Varig também fez voo intercontinental com o Constellation. Em 1955, em julho de 1955, foi feito o primeiro voo intercontinental para os Estados Unidos, usando um Super Constellation. Aqui saído do Rio Grande do Sul. Lembrando que ele era um avião a pistão. Ele tinha uma relação também de decolagem para voo continental, voos de longa distância, que não comportava o suficiente. Como é que era? Ele usava um sistema de propulsão extra, né? Um plus. Exatamente. Para ele comportar todo o combustível que ele usaria na viagem intercontinental, ele ultrapassava o peso máximo de decolagem. Então o que eles usavam? Eles usavam um artifício que era um motor auxiliar para decolagem a jato. Era um foguete, um rocket, que eles chamavam na época de turbomechas. Eles iam presos embaixo da asa, mais na extremidade da asa, e era literalmente um foguete. Ele era acionado, ajudava na decolagem, e depois acabava o combustível e ele ficava inerte ali. Era reaproveitável, mas tinha isso aí. Tinha que ter um embalo antes. Sim, porque ele não tinha como alcançar a velocidade devido ao peso
e a pista que tinha, né? Então aquilo dava um up na saída, um plus a mais. Plus. Lembremos que era um avião quadrimotor a pistão, não era jato, ainda não existia jato. E o Constellation existe hoje? Existe, a maioria está na mão, a maioria deles estão nas mãos de colecionadores, de museus e muitos voando. Aqui no Brasil nós não temos essa cultura, mas a América do Norte tem muito, eles preservam muito essa questão de itens antigos, principalmente porque ele foi utilizado, como o Gerson já falou, tanto para uso civil quanto militar. Então há muitos deles voando ainda. No aeromodelismo é um espetáculo, a gente vê muito isto nos vídeos aqui pelo YouTube, tanto na Europa quanto na América do Norte, América Central. Aviões de escala gigantescos do Constellation e o que é muito interessante é que são voos dóceis, acho que pelo tamanho dele, pela estrutura e com uma riqueza de detalhes assim espetacular. Certo? Por hoje é isso, vamos colocar agora o Constellation no simulador para vocês verem. Nós conseguimos um modelo aqui e olhem que bacana que é voar esse avião também no simulador. Bem, estamos aqui então com o nosso Lockheed Constellation no simulador. Jefferson, aqui temos então as 3 empenagens, 3 lemes, né, atuadores. Que são esses fios aqui que parecem um varal de roupa? Essa aí é a antena VHF, que antigamente se usava bastante. Ou seja, assim se voava antigamente. Exatamente. Isso tem um livro ou é um filme? Não, é um livro, né? Assim se voava antigamente. Aqui então os quadrimotores, gira ele um pouquinho de frente para cá, um pouquinho para a direita, dá uma enchidinha no pano. Isso aí. Aqui ó, os 4 motores, a motores a pistão, lembremos. Aqui temos também, seriam tanques auxiliares, né? Sim, nas pontas das asas. E o que são estas partes pretas no bordo de ataque? Isso aí é o antigelo do bordo de ataque. Provavelmente é um sistema inflável ainda, né? Eu acredito que seja. Eu acho que eu acredito que nessa época não era elétrico ainda. Beleza, vamos dar uma corrida então. Olha, que é tão bonito, né, tio? É uma pena que aqui no Brasil não se tem essa linha de aeromodelos, né? A gente tem aqui extremos, a gente parte de um treinador, depois vai para os escalas, depois já terminou, né? Eu nunca vi aqui no Brasil Boeing, nunca vi o próprio Constellation, temos muito Concorde lá fora também, né? A gente quase não enxerga. É que eu acredito o seguinte também, isso aí é um tipo de avião que não é comercial. Comercial que eu digo assim, na parte de aeromodelo, de uma empresa se dispor a fazer um kit, fazer um ARF, uma coisa assim. Então o que acontece nos Estados Unidos e na Europa, principalmente, tem muita pessoa que constrói, e daí então eles pegam um modelo que eles gostam e constroem. Eles mesmos fazem. Aqui é pouca gente que faz, né? A maioria compra um kit e monta, ou até pega ARF. Então eu acredito que seja por isso que não tem. Aí ó, já fazendo a perna do vento para fazer o pouso. É bonito o avião, né? Belíssimo pouso. É isso, senhores, esse é o nosso Constellation. Se alguém aí souber que este avião existe no Brasil, nos informe o clube, que a gente gostaria muito de fazer um vídeo de perto, conhecer o avião. Certo? Satisfação, até o nosso próximo encontro e forte abraço a vocês.